Evangelho de João, capítulo 13. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. Antes de fazer a leitura, eu queria fazer uma oração em consonância com a oração que o pastor Robson já fez. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos na tua presença nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que aconteceu até esse presente momento. E eu sei que tu tens sido tributado na noite deste dia. Mas eu creio, Abba, que ainda tem uma porção a ser liberada. E em meio a todas as situações externas que surgem para nos distrair, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. E nós queremos entender por trás dessa mensagem o que tu quer nos fazer entender. Que levaraste como nasce, eminerebachuio como narabaraio, elebastare como nasce. Assim como tu ministrou meu espírito na madrugada, que eu estava palestrando contigo e orando, pedindo uma inspiração. E tu trouxe até mim essa inspiração, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, assim como tu falou comigo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se tu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema é: toda exaltação começa com a honra. Diga comigo: toda exaltação começa com a honra.
O Luciano e a Tatiana escolheram um tema muito lindo para essa festividade: a reconstrução de um propósito. A pastora Eliane trouxe uma palavra ontem sobre essa temática. Eu escrevi alguma coisa na pastoral e eu vou passar por essa temática, a reconstrução de um propósito. Mas eu estava orando na madrugada, pedindo ao Senhor que o Senhor me desse uma inspiração em cima da temática da festividade, porque é assim que eu faço. E Deus revelou ao meu espírito essa palavra: toda exaltação começa com a honra. Pode parecer que não tem a ver, mas você vai perceber que tem a ver. Antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, aconteceu uma intercorrência, aconteceu uma situação muito engraçada, porque Jesus estava na Páscoa, ceando com os discípulos, e naquele momento de ceia, naquele momento de comunhão, ele disse para os 12 que estavam com ele, diga comigo, Jesus tinha uma equipe. E Jesus estava com a equipe dele ceando na Páscoa, e Jesus disse assim, olha, Lucas 22 fala sobre isso, olha, um de vocês vai me trair. E os discípulos, eles eram homens feitos, mas eles eram muito meninos no que está relacionado às questões espirituais. E quando Jesus disse, olha, um de vocês vai me trair, os discípulos começaram um olhar para a cara do outro e brincar entre eles. Quem vai ser o traidor? Vai ser você? Vai ser você? Não, vai ser você. E daquela brincadeira, daquela intercorrência, surge uma outra questão. Eles param de questionar entre eles quem seria o traidor, e eles olham para Jesus e eles dizem para Jesus, Senhor, quem é o maior no teu reino? Quem é aquele que vai ter um lugar de destaque diante da tua presença na eternidade? Porque diante de nós todos, nós queremos saber qual entre nós vai ocupar uma posição de supremacia. Aí o Senhor diz, olha, na realidade, vocês precisam entender que aquele que ocupa um lugar de supremacia não são os reis, não são os presidentes, não são aqueles que ocupam lugar de governo, porque se eles exercem função de governo e eles não entendem o porquê eles estão naquela posição de autoridade, eles não estão cumprindo o propósito. Na realidade, todo homem que está numa posição de governo e de autoridade, se ele não entende que ele está naquela posição para servir, ele não é nada. Aí Jesus responde para os discípulos, o maior do reino é aquele que mais serve. O maior do reino é aquele que mais serve. Eles tiveram dificuldade para entender o que Jesus estava dizendo. E logo depois desse bate-papo, está Jesus sentado junto à mesa, e a seu entorno está todos os discípulos, inclusive aquele que havia de o trair. E diz a Bíblia que Jesus tira a sua capa. Nós sabemos que Jesus usava uma túnica, e ele tira a sua capa, o seu manto, e ele se prostra diante dos discípulos, e ele pega, aleluia, uma vasilha de água, ele pega uma toalha branca e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, ele começa a explicar na prática o que de verdade é o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus é serviço. E diz a Bíblia que Jesus começa lavando os pés dos discípulos. E diz a Bíblia que ele lava os pés de um, ele lava os pés de outro. E quando ele chega diante de Pedro,
e que ele se coloca diante de Pedro para lavar os pés de Pedro. Pedro diz: Senhor, tu não vai lavar meus pés. Só que na realidade, Pedro, ele não queria que o Senhor lavasse os pés dele. Não era porque ele tinha um problema pessoal com o Senhor, porque Pedro, ele era líder. Pedro, as pessoas têm muito hábito de dizer que Pedro era pescador. Não, meu irmão, Pedro não era um simples pescador. Pedro tinha uma empresa de pesca. Diga comigo, Pedro era um microempresário na Arábia. Aleluia! Então Pedro era líder, era um empresário. Então Pedro estava acostumado a exercer o poder de mando. Ele estava acostumado a ver os homens se submetendo a ele. E quando ele olhava para Jesus, ele reconhecia a autoridade que havia em Jesus. Então soou estranho para ele. Como assim? Meu líder dobrar o joelho diante de mim, pedir para eu tirar a sandália dos meus pés, esse pé com unha grande, sujo, não passei nem um hidratante. Porque Jesus não disse para eles: olha, depois da Páscoa eu vou lavar os pés de Jesus. Todo mundo limpando, cortando a unha, indo no pedicure, na manicure, bendito seja Deus. E eu fico imaginando aqueles pés sujos, aquelas unhas estranhas. E Pedro: como assim? Meu líder, lavar o meu pé? Aí Pedro diz: Senhor, eu não quero que tu lave meu pé. Porque Pedro se sentiu constrangido. Aí o Senhor disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aleluia! Ou seja, o que Deus estava, o Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, você é líder e você manda na tua empresa, mas a filosofia do reino é outra. Diga para a pessoa que está do teu lado: a filosofia do reino é serviço. E diz a Bíblia que Pedro, meu irmão, ele era líder, mas ele era alguém que tinha chamado. E diz a Bíblia que Pedro recobra o juízo imediatamente, e ele diz: Senhor, não lava apenas meus pés, me lava por inteiro, Senhor. Eu não entendi até agora, mas eu já entendi que a visão do reino é humildade e é serviço. Então eu não quero apenas que tu lave meus pés, eu quero que tu lave meu corpo inteiro. E diz a Bíblia que o Senhor disse para Pedro: não, Pedro, tu já estás limpo, mas existe aquele que eu vou lavar os pés, mas não foi lavado. Ele estava falando de Judas, porque Judas fazia parte da equipe, mas Judas não se permitiu ser tratado. Infelizmente, existem pessoas que vão compor a equipe e elas não se permitirão ser tratadas. E todas as pessoas que não se permitem serem tratadas, elas selam o seu destino. Qual foi o destino de Judas? A morte, o suicídio, a traição. Judas, ele não permitiu que o reino acessasse a sua vida. Na realidade, Judas, ele era um cara bem ambicioso. Judas era um camarada muito bom de administração. Judas era um camarada cheio de habilidades, mas Judas não tinha o seu coração voltado para o reino de Deus. Judas
tinha o seu coração voltado para o seu próprio reino. Por isso que eu dei esse tema: toda exaltação começa com a honra. Quando nós olhamos para Judas, nós percebemos que ele foi exaltado, mas ele não honrou. E por ele não ter honrado, ele perdeu aquele status de discípulo, e ele foi promovido ao lugar daquele que trai. E ele foi promovido para aquele lugar do que trai por muito pouco, por 30 moedas. Pastor Judas, ele foi estigmatizado para ser o traidor? Não. Quando a Bíblia diz que Judas é o filho da perdição, teologicamente, isso não significa que ele foi nascido, ele nasceu com esse rótulo para ser o traidor. Porque se eu digo que Judas nasceu com esse rótulo para ser traidor, Deus faz acepção de pessoas. Quando a Bíblia diz que existem aqueles que são filhos da perdição, está falando da presciência de Deus. Ou seja, Deus, que é sabedor de todas as coisas, Ele conhece aquele que vai abrir o seu coração e aquele que não vai se permitir abrir o seu coração. Judas foi aquele que não permitiu abrir-se para o reino, e a sua escolha selou o seu destino. Se toda exaltação começa com a honra, eu tenho certeza que todos nós desejamos experimentar de exaltação na presença do Senhor. Porque exaltação fala da sua colheita, a exaltação fala da sua vitória. Ou alguém entra numa maratona para ganhar a maratona, e depois alguém chegar até ele e diz: eis aqui a tua medalha de ouro. Não, não quero não, dá para qualquer um. Isso é sensato? Claro que não, irmão. Se você entra numa maratona, você entra para ganhar. E se você chegou ao pódio, você quer sim receber a honra. Como assim? Você trabalhou durante 30 dias e chegou no dia do teu salário? Não, não quero, não dá para qualquer um. Eu estou trabalhando pelo simples prazer de trabalhar. Não, meu irmão. Você trabalha, mas você quer ver a recompensa. Então toda exaltação começa com a honra. Então na realidade nós desejamos experimentar de exaltação. Só que nós muitas das vezes não entendemos que a exaltação ela tem um começo. A exaltação ela tem uma trajetória. A exaltação tem um tempo. A gente tem muito hábito de ouvir as pessoas dizerem, até na rede social, né? Aquele lugar não te valoriza. Já era para você ter sido honrado. Já era para você ter sido honrada. E muitas das vezes as pessoas elas falam isso para a gente olhando para um momento nosso. Só que quando Deus nos reserva a exaltação, Ele não nos reserva a exaltação através de um recorte da nossa história. Quando Deus nos reserva a exaltação, Ele olha para a nossa exaltação, para a nossa trajetória como um todo. Porque se tem uma coisa que Deus é justo. É que nem aquele indivíduo: Senhor, me dá vitória, eu quero passar naquele concurso. E ele não estuda. Aí está o Zé Frei das Couve: Senhor, me dá vitória naquele concurso. E o Zé Frei das Couve estuda. O Pedrito diz: Senhor, me dá vitória naquele concurso. E ele não estuda. E o Zé Frei: Senhor, me dá vitória naquele concurso. E ele estuda.
Você acha que Deus vai dar vitória para quem, meu irmão? Isso é uma questão de justiça. Quando nós olhamos para a vida de Mardoqueu, ele experimentou de uma exaltação. Mas ele experimentou de uma exaltação não aleatoriamente. Mardoqueu experimentou de uma exaltação porque Mardoqueu tinha história. Diz a Bíblia que em um determinado momento ele presenciou, aleluia, 2 soldados tramando contra a vida do rei. Era uma conspiração que iria incorrer numa morte precoce do rei. E ele se coloca na brecha e ele denuncia aquele levante, ele denuncia aquela traição. E diz a Bíblia que a vida do rei é poupada e os anos se passam. E os anos se passam. Às vezes nós queremos experimentar de exaltação, mas a gente quer que a exaltação chegue no nosso tempo. A exaltação não pode chegar antes e nem pode chegar depois. A exaltação precisa chegar na hora certa, porque a exaltação, ela é uma providência do céu para a sua vida. Então, se vem depois, você já está morto. Para que serve uma exaltação para quem já morreu? Ah não, são as memórias póstumas. É bonito para a família, mas para quem morreu não tem graça nenhuma. Ele não está vendo. Aleluia! E a exaltação não pode chegar antes, porque senão você não vai saber valorizar essa exaltação e ela vai ser desperdiçada. Então eu quero dizer para você nessa noite no reino do Espírito: sincronize o teu relógio com o relógio de Deus e diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus está trabalhando a seu favor. Sincronize o teu relógio ao relógio de Deus e saiba, Deus está trabalhando a teu favor. O diabo diz: eu não estou vendo nada. O diabo diz no teu coração: eu não estou vendo nada. Você está orando e parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Você vai dar uma resposta para o diabo: eu estou no tempo de Deus, o meu relógio está sincronizado ao relógio do céu, e o que é de Deus para minha vida vai chegar, não antes e nem depois, vai chegar no tempo certo. Porque a exaltação chegou para Mardoqueu na hora certa. Diz a Bíblia que Mardoqueu, juntamente com todos os judeus, estavam numa iminência de serem mortos. Um decreto já havia sido estabelecido. E Mardoqueu entra na guerra, juntamente com a sua sobrinha, aleluia, Radassa, Esther, e uma equipe, porque Deus sempre levanta uma equipe. Nem que seja uma equipe de poucos, mas Deus levanta uma equipe. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Pô, pastor, que seria uma equipe de poucos? Você e mais um. Darabarácia. Você e mais um. É o que o Senhor disse para os discípulos: não caminha sozinho não, vai de 2 em 2. Então 2 é uma equipe. Porque, meu irmão, é melhor 2 ligados do que 100 perturbando. Meu irmão, eu prefiro caminhar com poucos ligados do que caminhar com uma tribo me atribulando. Aleluia! Pega a visão, meu irmão. Diz a Bíblia que às vésperas do mal ser instaurado, vamos dizer assim, em todas as províncias, o rei perde o sono. E quando o rei perde o sono, ele vai ler o livro das crônicas. Não é o livro das crônicas da Bíblia, o livro das crônicas, das memórias e dos registros daquele reino. E quando ele foi ler o livro das crônicas, a gente pode chamar esse livro das crônicas, Alexandre, de ata.
Toda igreja tem uma ata, né? Que registra decisões e alguma doideira. Quartel também tem ata. Bendito seja Deus, oficial do dia. Tem que escrever aquela perturbação lá das ocorrências. Bendito seja o nome do Senhor. E o rei foi ler o livro das crônicas, a ata. E do nada, não foi do nada, foi Deus. Ele foi lá na ata, Josiane, de 5 anos atrás. Diga para a pessoa que está ao teu lado, só Deus faz isso. Ele foi na ata de 5 anos atrás. E ele começa a desfolhar aquela ata. E quando ele começa a desfolhar aquela ata, ele descobre que ele havia sido vítima de uma conspiração de morte. E um desconhecido chamado Mardoqueu havia se colocado na brecha para denunciar aquele levante contra o rei. E ele chega depois de ler, amanhece o dia, e ele chama o capitão, um dos seus homens de confiança, e pergunta: eu estou lendo aqui na ata de 5 anos atrás que um desconhecido, porque eu não conheço, chamado Mardoqueu, ele me foi instrumento de livramento. Eu não sei o que vocês fizeram por esse homem, mas eu quero saber, vocês prepararam alguma honra, alguma exaltação para esse homem chamado Mardoqueu? E o capitão disse: meu senhor, não fizemos nada. Prepare a festa, porque esse homem vai ser exaltado, porque ele me honrou. Toda exaltação começa na honra. Ele honrou e chegou a hora dele ser exaltado. Então, se toda exaltação começa com a honra, eu coloquei uma pergunta: por quê? Por que toda exaltação começa com a honra? A primeira coisa que eu quero que você saiba, que honra é sinal de serviço. Diga comigo: honra é sinal de serviço. Então, se você quer honrar uma pessoa, se você quer honrar a sua igreja, se você quer honrar o seu ministério, não é você parado que você vai honrar o seu ministério. Mas pastor, existem pessoas que aparentemente estão paradas e elas estão trabalhando por trás dos bastidores, aleluia, na intercessão, ou talvez em 1001 outras áreas. Meu irmão, eu não estou falando sobre serviço que não aparece e sobre serviço que aparece. Eu estou falando de serviço no todo. Honra é sinal de serviço. Se você hoje quer entender o que significa honrar ao Senhor, o que significa honrar a sua congregação, o que significa honrar as pessoas que fazem parte da sua vida, você precisa entender que honrar é sinônimo de servir. Se você tem interesse de honrar alguém nesta noite, se coloque na brecha para servir essa pessoa. Diz a Bíblia que Jesus, através do evangelho que leva o nome, aleluia, de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E por que esse versículo 45 do capítulo 10 de Marcos, a gente pode dizer que é a chave do evangelho de Marcos? Porque todos sabem que Marcos foi escrito para os romanos, e na época Roma, os romanos era o exército e a nação mais poderosa que havia naquela época. E eles estavam naquele lugar de fazer com que seus vassalos, fazer com que os povos por eles dominados os servissem. Então Roma estava num lugar de exigir serviço dos demais. Aí Jesus vem com essa mensagem, e o escritor que leva o nome de Marcos, ele escreve esse livro buscando alcançar os romanos para o evangelho, para fazer eles entenderem o seguinte: se vocês desejam ter um encontro com Cristo, vocês precisam entender
que a linguagem do reino não é somente estar por cima. A linguagem do reino é muitas das vezes estar por baixo. O nosso Senhor, Ele se esvaziou da sua glória e Ele se colocou entre nós como homem para viver, simplesmente para nos dar uma lição de serviço. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está dizendo: eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para cuidar de vocês, eu estou aqui para me dispor a favor da vida de vocês. Só que quem serve, ele não escolhe aonde servir. Quem serve se dispõe a servir aonde precisa. Na Arábia, que levarácia. Essa é uma tecla que eu bato como pastor desse ministério. Existem muitas pessoas no ministério que elas me resistem. Bendito, pastor, tem? Claro que tem, meu irmão. Bendito seja Deus. Ele não me resiste batendo boca comigo, porque vai perder tempo, não dou trela para louco. Bendito seja Deus. Mas eles me resistem querendo me obrigar a aceitar a visão que elas têm de mundo. Irmãos, Deus me chamou para ser pastor e eu pastoreio. O Senhor tem derramado sobre a minha vida uma unção apostólica e eu estou nesse lugar para forjar e preparar líderes. E eu sempre digo para os líderes que se abrem para serem tratados. Se vocês estão dispostos a compor a minha equipe, vocês precisam entender que vocês não podem querer servir aonde vocês querem servir. Vocês precisam querer servir aonde se faz necessário servir. O Luciano foi durante muito tempo e aleluia, lá do ministério. Desculpa, Maris. Luciano foi uma pessoa que a gente ganhou lá na igreja. O Luciano se converteu, o Senhor não lembra em que ano agora, mas o Luciano se converteu numa das festividades da igreja no mês de novembro. 2004, meu filho. Que uma adolescente que o pastor Robson conheceu, uma adolescente cheia do Espírito de Deus. Robson conheceu numa obra. Robson estava trabalhando no PAN, né? Uma perturbação aí. Bendito seja Deus. Robson estava trabalhando nessa doideira lá, ali na Vila Militar, alguma doideira assim de PAN, sei lá. Só sei que ele conheceu um calango, bendito seja Deus, e daí houve todo um desenrolar. E foi apresentado, não sei se foi o Haroldo que apresentou a ele. Eu sei que uma adolescente cheia do Espírito Santo, o Robson me apresentou: pastor, bota essa menina para pregar, nós vamos ouvir o CD dessa peregrina, vamos ver se ela vem de boas indicações, que eu não vou colocar vento aqui no altar não. Enfim, e essa menina pregou, e nesse dia que essa menina pregou, o Luciano se converteu ao Senhor. E o Luciano foi se envolvendo na obra, e teve uma época que o Luciano parou. Louvado seja o nome do Senhor. Parou. Ele foi fazer outras coisas. Ele não se desviou, mas ele acabou ficando alguém meio opaco lá na igreja. Alguém que está na portaria, no ofertório. Não que alguém que esteja na portaria e no ofertório está opaco, porque a vida é feita de degraus. Amém? Existem pessoas que Deus chamou elas para ficar no degrau A. Existem pessoas que Deus chamou para ficar no degrau B. Mas existem pessoas que Deus chamou para estar num outro patamar. E Deus tinha um propósito na vida do Luciano para que ele realmente estivesse em outro patamar. Mas ele, como Pedro, não, Senhor, larga meu pé agora não. Louvado seja Deus. Ele não entendeu. E os anos se passaram e ele ficou lá, meio que opaco na igreja. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quando a gente se abre, Deus nos coloca no lugar que devemos estar. Quando a gente se abre, Deus nos coloca no lugar que a gente precisa estar. E para encurtar a história, em algum momento ele acordou. Aleluia! Diga a pessoa que está ao teu lado: você precisa acordar. Em algum momento, Luciano acordou. Glória! E ele se colocou na brecha.
E olha que barato. Hoje ele está aqui pastoreando essa obra. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Eu quero dizer para você, meu irmão, que a honra é sinal de serviço. Pô, pastor, aleluia, ele está dirigindo essa obra que está no seu primeiro aninho. Eu não vejo honra nenhuma nisso. Eu vejo. Porque cuidar da obra de Deus é uma honra muito grande. Você cuidar dos assuntos do céu é uma honra muito grande, meu irmão. Eu me sinto muito honrado por estar na posição que eu estou, meu irmão. Porque é uma honra trabalhar para Jesus. É uma honra estar numa posição de liderança. E eu vejo honra maior. Porque às vezes o diabo tenta colocar na nossa cabeça, principalmente se a gente é meio perturbado, o diabo tenta colocar na nossa cabeça que a gente é insubstituível. Então a gente tem muito disso, né? Se eu não estiver lá, a coisa não flui. Se eu não estiver à frente, a coisa não bomba. Meu irmão, se você não estiver à frente, não vai bombar do teu jeito, mas vai bombar do jeito de Deus. Porque a obra é dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Luciano está aqui, meu irmão, não é porque não tinha outro. Tinha. Mas aprove Deus escolher ele para estar aqui. Deus colocou ele aqui para que ele possa honrar ao Senhor. Então eu quero fazer você entender nessa noite que se você quer experimentar de exaltação na tua vida, eu não estou falando somente no âmbito ministerial, eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Busca servir com excelência. Eu quero dizer, aleluia, a Bíblia fala sobre a parábola dos dois filhos. Diz a Bíblia que um dos filhos diz: pai, eu vou fazer, conta comigo. E o outro disse: pai, não dá para eu fazer não, eu não vou fazer. E o pai automaticamente ficou contando com aquele que havia prometido. Porque a Bíblia não diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Mas diz a Bíblia que o que disse que ia, não foi. E o que disse que não iria, foi. Qual é a lição dessa parábola? Que Deus está sempre disposto a dar uma nova oportunidade a quem recobra o juízo e decide refazer a rota. Quando você recobra o juízo e decide refazer a rota, Deus decide que é hora de você experimentar de exaltação. Deus tem coisas para a tua vida, sentimental, espiritual e profissional. Mas aprenda nessa noite a servir com excelência. Neemias era alguém que entendia que honrar é servir. Como já foi falado aqui hoje, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele foi escolhido para. Diz a Bíblia que Neemias servia com destreza, ele servia com força, com intensidade, ele servia com excelência, e ele servia com um sorriso no rosto. Existem muitas pessoas que pensam: eu sirvo. Mas você serve como? De qualquer maneira? Então você não serve. Eu tenho um discurso na minha vida: louvado seja o nome do Senhor. Cara, se é para fazer reclamando, eu prefiro que nem faça. Se é para fazer reclamando, eu prefiro que nem faça. Sabe por quê? Porque de repente o trabalho vai até sair bom, mas vai irritar a pessoa. E diz a Bíblia que Neemias, ele servia com excelência a ponto do rei perceber quando Neemias estava abatido. O que está acontecendo?
E aí ele descreve para o rei, não, porque eu recebi uma notícia dos meus irmãos de que Jerusalém foi devastada. Muitos dos que voltaram, que foram liberados, voltaram para Jerusalém e estão numa situação de miséria. E não tem como eu ficar feliz vendo eles sabendo do que está acontecendo lá e eu aqui, entre aspas, no bem bom. Eu preciso fazer alguma coisa. E o rei prontamente disse: eu vou liberar para que você faça alguma coisa. Quando você entende que honra é sinal de servir, Deus vai abrir portas para você. Recebe essa palavra. Outra coisa que eu quero trazer, porque meu irmão é um seminário. Honra é sinal de entrega. Quando você entende que honrar é se entregar, você vai entender, meu irmão, que você precisa separar a tua vida pessoal daquilo que você está fazendo na obra de Deus. Porque entrega fala de renunciar. Pastor, me prova isso. Quando nós olhamos para Jesus saindo desse lugar de Senhor para se dobrar e lavar os pés dos discípulos, isso é entrega. Quando nós vemos Deus dizendo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, quem honra entrega alguma coisa. Narabashuri levaraio. Às vezes a gente serve porque a gente está acostumado a fazer aquilo. Louvado seja Deus, gostou de fazer aquilo, mas a gente tem dificuldade para entregar o nosso melhor quando nós somos tirados da nossa zona de conforto. Eu achei muito interessante o testemunho da Tatiane ontem, quando ela disse, estava lembrando, né, que ela fez parte da equipe do departamento infantil lá na igreja, na época que a pastora Rosane era líder do departamento infantil, e que em um determinado momento ela disse para mim, e eu lembrei disso, bendito seja Deus, pastor, eu não quero liderar o departamento infantil não, até porque quando a pastora Rosane saiu, ela que assumiu. E pastor, não quero liderar não, porque liderar não é, aleluia, o meu chamado. Eu gosto muito de servir. Eu prefiro 1000 vezes ser mandada do que mandar. Quando você entrega, quando você entende que honra é sinal de entrega, você entende que você vai entregar não aquilo que sobra, você vai entregar aquilo que custa. Porque entrega não é você apresentar aquilo que, aleluia, subija. Entrega é você disponibilizar aquilo que custa. Lá na igreja tem um irmão que ele trabalha no Uber, bendito seja o nome do Senhor, e ele faz parte da célula do pastor Robson, e ele é novato lá na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico muito constrangido com a disposição desse irmão, até porque ele é muito novato lá na igreja. E ele faz coisas que algumas pessoas velhas não têm disposição para fazer. Ele é alguém que não pode estar muito disponível para dirigir a Kombi quando a gente precisa, ou melhor, a gente precisa sempre, né? Bendito seja Deus. Ele não tem muita disponibilidade para dirigir a Kombi todas as vezes que a gente precisa. Mas o que eu acho legal é que todas as vezes que a gente precisa e dá para ele fazer um sacrifício, ele faz. Como ele fez ontem. Ah não, mas ele faz isso só porque é o pastor Henrique que pede. Não, eu nem sabia. Louvado seja Deus, ontem ele estava servindo porque o Luciano, foi você que pediu ele? Quando alguém entrega, quando alguém entende o valor da honra, ele vai entregar, não porque aquilo é cômodo para ele, ele vai entregar porque ele entende que ele quer acrescentar,
ele quer contribuir, ele quer somar, ele quer participar, ele quer ajudar de alguma maneira. Às vezes até de uma forma meio que inexpressiva, que de repente não vai dar em nada. Mas irmãos, Deus é aquele que tempera a nossa entrega. Eu quero dar um exemplo daquela menina que estava servindo a mulher de Naamã. Ela entendeu que honrar é sinal de entregar. Honra é sinal de entrega. Ela estava ali servindo a esposa de Naamã porque ela queria? Não, ela era uma escrava. E quando a gente não entende o valor da entrega, a gente se deixa muito levar pelo nosso estado de humor. Eu estou bem, eu dou muito. Eu estou mal, eu não dou nada. Eu estou afim, eu me disponibilizo. Eu não estou afim nem que a vaca tussa. Se me perturbar muito, eu até minto. Pastor, não estou em casa não. Estou com a unha quebrada. E é um caô puro. Essa menina, ela estava servindo. E ela percebeu, ela estava trabalhando dentro de casa, e ela percebeu que Naamã era alguém que recebia honras fora, era alguém muito bem vestido fora, mas quando Naamã entrava dentro de casa, ela percebeu que Naamã era cheio de pereba. Naamã era cheio de pereba. E se ela fosse alguém, meu irmão, que não tinha o coração adestrado para honrar, o que ela faria? Bem feito. Você prova na minha vida, isso é Deus castigando, isso é Deus pesando a mão. Um vaso me entregou que Deus ia matar todo mundo que entrou no meu caminho. Viu? Isso é Deus pesando a mão. Porque tem gente assim. Ele está vendo a chapa ficando quente, ele está vendo muita coisa dando errado, e ele fica sentado de perna cruzado no camarote, vendo o circo pegar fogo para ele dizer: viu? Eu não falei? Meu irmão, isso não é coração de honra, isso é coração rebelde. Diz a Bíblia que a menina chegou e ela disse: olha, meu Senhor, seria tão bom se você fosse até Samaria, porque o meu Senhor poderia restaurar você desta lepra. E diz a Bíblia que toda a situação foi armada para Naamã ir para aquela cidade, para ele agarrar aquela oportunidade. E diz a Bíblia que Naamã foi curado, Naamã virou crente, e o nome do Senhor foi glorificado. Cadê a menina? Cadê a menina? Não apareceu mais. Porque sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer aparecer. A exaltação de Deus na vida daquela menina foi simplesmente, Tatiane, ser usada para Naamã ser curado. E às vezes, Ana, a gente não quer isso somente. Não, quero uma foto minha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Bota um patamarzinho aqui, um altar, uma imagem desse neguinho estiloso. Essa menina não apareceu mais na história, mas ela cumpriu o propósito de Deus para a vida dela. Então entenda, já estou me aproximando do final, que honra é sinal de entrega. E entrega hoje o teu Isaac. Não adianta, meu irmão, você viver a tua vida, a tua moda.
Porque a gente tem muito hábito, aleluia, de sentir falta daquilo que a gente desperdiçou. Isso mostra essa incoerência que existe dentro da gente. A gente tem hábito de sentir falta daquilo que a gente desperdiçou. Isso mostra o quanto nós seres humanos somos incoerentes. Me dá um exemplo, pastor, que a gente tem hábito de sentir falta daquilo que a gente desperdiçou. Uma festa como essa. Você está no shopping, você está no cinema, você está em casa vendo Pantanal, que é baraça. Como a vida, ela é feita roda gigante, a vida gira. E de repente, num horário como esse, você está num leito de hospital. Você está sendo acompanhante de alguém que está agonizando. Aí você posta nos seus stories e na rede social: ah, que vontade de estar naquele culto de sábado. Ah, que vontade de participar daquela festa. Ah, que vontade. Olha a incoerência. Quantas vezes você desperdiçou essa oportunidade? Então entregue o seu melhor dessa noite. Entrega o seu melhor nessa noite. O Senhor quis ensinar a Abraão o que é honra, porque Abraão sempre honrou ao Senhor. E Deus entregou o filho para Abraão quando ele subiu de nível, porque Abraão, ele era riquíssimo. Então quem costumava preparar a oferta para o Senhor eram os seus servos. E diz a Bíblia que num determinado momento o Senhor se apresenta diante dele e ele diz: hoje quem vai entregar a oferta sou eu. Abraão disse: servos, eu vou colocar a mão na massa. E ele vai lá, prepara a oferta, entrega a oferta. E quando Abraão adora dessa maneira, o Senhor revela algo mais detalhado para ele. O Senhor disse para Abraão: daqui a 1 ano você vai ter o teu filho nos braços. Pastor, eu não entendi nada. Ou seja, quando Abraão honra, as coisas começam a acelerar na vida dele. Quando Abraão honra, as coisas começam a acelerar. Meu irmão, para de fazer para aparecer. Pastor, eu gosto de ser reconhecido. Não tem problema nenhum nisso. Pastor, eu gosto de ser valorizado. Não tem problema nenhum nisso. Mas o problema é você querer receber uma honra muito fora da medida da sua entrega. Ele faz isso. Quer receber isso. Ele faz isso. E quer receber isso. Não, pastor, mas eu fiz muito há 100 milhões de anos atrás. Já passou. É um novo tempo agora. É um novo tempo agora. Você recebeu a honra daquilo. Agora é um novo tempo. Então suba este degrau. E Abraão honrava. Mas quando ele recebeu Isaac, meu irmão, Isaac era um presentaço. E Deus precisava ensinar algo mais excelente para Abraão. Porque Abraão viveu durante muito tempo em função do Senhor. Chegou uma hora que Abraão passou a viver em função de Isaac. Isaac passou a ocupar o lugar de preferência na vida de Abraão. Eu estou fazendo uma aplicação aqui. E o Senhor precisava ensinar algo para Abraão. Sabe por quê? Deus
chamou Abraão para ser pai da fé. Deus chamou Abraão para estar num outro nível. E a vida dele precisava ser um exemplo. E o Senhor disse para Abraão: sacrifique Isaac. Sacrifica Isaac. Abraão sabia que Deus não costumava receber sacrifício de seres humanos. Mas Abraão, sem retrucar, ele obedece. Ele não sabia, Sandra, aonde ele iria chegar. Mas ele entendia que honrar era entregar. Quando eles sobem para o Monte Moriá, que o filho de Abraão pergunta: pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? E Abraão não teve coragem para dizer para o filho: o cordeiro é você, meu filho. É tu que vai entrar na faca, neguinho. Ele não teve coragem de dizer isso pro seu filho. De repente, Ana, por medo, ou de repente, por pensar da seguinte maneira: eu não sei porque eu estou vivendo isso, mas até o final, Deus vai desvendar esse enigma. Eu quero que você entenda: Deus tem o controle do tempo na sua vida. Aí Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Tudo pronto, cutelo pronto, a doideira pronta. E na hora que Abraão vai sacrificar, o Senhor diz para Abraão: não sacrifique seu filho, dá-lhe o cordeiro que foi providenciado. Abraão não teve por importante seu filho. Ele não teve por importante sua vida. E muitas das vezes, meu irmão, nós não entendemos isso. O Senhor deu a vida dele. E o que você tem dado? Pastor, eu devolvo meu dízimo quando eu estou de bem com a vida. Eu venho aqui, faço um som no baixo. Eu venho aqui, canto. Quando eu estou de bem com a vida, eu sou santo. E está muito bom. Deus me aceita assim. Meu irmão, Deus não quer o resto. Deus quer o seu Isaac. Deus quer o seu Isaac. Quando você espera a exaltação de Deus, você espera qualquer coisa ou você espera o melhor? Quando a gente espera a exaltação de Deus, a gente espera o melhor. E se a gente espera o melhor da exaltação, dedique o melhor da sua vida ao Senhor. A diaconisa Lourdes foi lá na igreja um dia desses, né? Ela lá da igreja. Acho que foi ela que estava lá na igreja, no portão. Se não foi ela, foi alguma outra pessoa, já estou no final. Ela falou assim: pastor, ou foi ela ou foi alguém, ou foi a Vera, não lembro, ou a Marilene. Alguém chegou para mim lá no portão e falou: pastor, até agora a macumba rolando. E eu falei assim: minha irmã, essa macumba está desde de manhã. Era tarde, a macumba estava rolando. Eu nunca fui em macumba, já tive curiosidade. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus me salvou, você não deu para eu ir. Mas lá perto, bendito seja Deus da igreja, tem um centro. E quando a gente sobe no terceiro andar, meu irmão, e de vez em quando eu faço isso, não faço mais de jejuí. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de vez em quando eu subia lá para o terceiro andar e ficava vendo a macumba rolar. Que é isso, pastor? Eu queria ver como é que era. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, o pessoal dançando numa euforia. Eu fico pensando, meu irmão, como é que ele não cansa? Pastores estão cheios de demônio no corpo.
O que eu quero dizer, meu irmão, é que eles estão entregando a sua intensidade. Eles estão com o demônio no couro. E nós estamos com o santo dos santos dentro da gente. E se nós estamos com o santo dos santos dentro da gente, cadê a nossa euforia? Cadê a nossa celebração? Cadê o nosso júbilo? Cadê o nosso louvor? Cadê a nossa intensidade? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele um cântico novo. O cântico novo não é uma nova canção, é uma nova disposição. É uma disposição que se renova a cada culto. É uma disposição que se renova a cada dia. É uma disposição que se renova a cada manhã. E para fechar, honra é sinal de dedicação. Honra é sinal de dedicação. Mateus capítulo 26, se você puder abrir. Oh Espírito de Deus. Mateus capítulo 26. Versículo 31. Aleluia. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ou seja, Ludiane, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, que Jesus diz: eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Diz a Bíblia que depois que passa isso, o Senhor diz: olha, eu estou fazendo tudo isso porque está chegando a minha morte. E eu estou querendo imprimir valores dentro de vocês. Eu estou me dedicando. Eu estou me entregando. Eu estou servindo a vocês. Mas como diz o profeta, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, mesmo eu tendo servido vocês, mesmo eu tendo entregue a minha vida a vocês, vocês me abandonarão. Por que os discípulos abandonariam ao Senhor? Porque eles ainda não tinham amadurecido. Quem não entende o valor da honra é porque não amadureceu. Então ele vive a vida olhando para o seu umbigo. Pastor, como é que eu vou servir a Deus com problema em casa? Pastor, como é que eu vou servir a Deus desempregado? Pastor, como é que eu vou servir a Deus com essa dorzinha de dente? Pastor, como é que eu vou servir a Deus tendo trabalhado o dia inteiro? Meu irmão, ele está com dor de dente, mas ele está lá na festa. Ele está com problema em casa, mas está lá na festa. Aleluia! Então o que significa? Que nós sempre colocamos desculpa para fazer aquilo que a gente não está disponível. E os discípulos, mesmo com tudo isso, eles ainda não amadureceram. E o Senhor falou: vocês vão me abandonar. E o Senhor falou isso de boa. E Jesus, e o melhor, e Pedro diz: Senhor, mesmo... Você coloca de pé. Vamos ficar de pé um pouquinho. Pedro diz para o Senhor: Senhor, ainda que todos te abandonem,
eu não vou te abandonar. Aí o Senhor disse: Pedro, tu vai me abandonar sim. Tu vai me trair sim. Mas quando a gente tem um coração aberto para viver a vontade do Senhor, a gente refaz a rota. E quando a gente refaz a rota, a gente se encontra com o Senhor novamente. E o Senhor nos faz essa pergunta: você me ama, Ministério Anatote? Você me ama, visitante? Você me ama, dirigente desta obra? Vocês me amam, dirigentes desta obra? O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, Pai. Eu estou muito arrependido de ter sido menino. Eu estou muito arrependido de ter sido um homem que deixa a emoção falar mais alto. Eu estou muito arrependido, Senhor, de não medir as palavras e de não considerar todos os teus ensinamentos. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Você pode declarar isso para o Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse para Pedro: tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu vai deixar de ser empresário de pesca. Pedro, tu vai deixar de ser pescador. Pedro, tu vai deixar de ser um cara impulsivo, destemperado, para caminhar na revelação do meu Espírito. Pedro, honrar não é caminhar comigo por um tempo e depois me abandonar. Pedro, me honrar não é liberar palavras que vão acalentar o meu coração e me iludir, e depois as ações vão desbancar tudo que você disse. É aquela famosa fala, né? É aquela famosa pronúncia filosófica, que entre o discurso e a prática tem um hiato, tem uma lacuna. Pedro, entre o teu discurso e a tua prática tem uma lacuna, e a lacuna é a sua intransigência. A lacuna é a dificuldade que você tem para servir, para entregar e para dedicar a tua vida. Mas agora eu te pergunto: você está pronto? Você está pronto? Eu te amo, Senhor. Então tu vai apacentar os meus cordeirinhos. Tu vai apacentar os meus cordeiros. Caminha hoje esse tripé: servir, entregar e dedicar. Aleluia! Servir, entregar e dedicar. Sirva ao Senhor com alegria. Entregue a Ele a sua confiança. Dedique ao Senhor todas as suas habilidades. E essa honra vai te levar a um lugar de exaltação. Quando nós olhamos para os heróis da fé, eles fazem parte da carreira. Não foi porque eles viveram, Luciano, uma fase boa na vida deles.
Eles viveram uma fase boa na vida deles, Tatiane. Eles fizeram parte da carreira dos heróis da fé, porque eles dedicaram as suas vidas ao Senhor. E eu quero encerrar lendo o último versículo, Eclesiastes capítulo 7. Louvor, se posicione. Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, Bianca. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito, Josiane, do que o altivo de espírito. O paciente, meu irmão, é aquele que não rói a corda. O paciente é aquele que não pula do barco. O paciente é aquele que não alopra. O altivo de coração, Marília, é aquele que, se está dando tudo certo, eu quero participar dessa farofa. Tá tudo dando errado, eu quero ser o primeiro a pular fora do barco. Melhor, Lúcia, é o final das coisas, minha filha, do que o princípio delas. A gente ouve muitas pessoas dizerem: 93 eu bombei, 95 eu bombei, 2000 eu estava bombando, 2020 eu estava declinando, 2022 eu estou caído. E aí você está caído e você está: eu quero exaltação, eu quero exaltação. Melhor é o final das coisas do que o começo. Feche os seus olhos, porque eu quero orar. E depois a gente vai orar pelo casal. Feche os seus olhos. Já vou deixar vocês louvarem, meus filhos. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor nessa noite: Pai, me ensina a te honrar. Porque se toda exaltação começa com a honra, se há em mim desonra, remove a desonra da minha vida, Senhor. Quem desonra não faz, e quer receber a honra que faz. A desonra vem através de um coração rebelde. Senhor, tu lavou os meus pés. Eu quero lavar os pés do meu irmão, Senhor. Ensina não somente a servir a igreja, ensina a servir o meu próximo, Senhor. Quantas das vezes eu tive a oportunidade para estender a mão e eu preferi virar a cara. Quantas das vezes eu tive a oportunidade para ajudar quem me pediu ajuda e eu preferi acreditar que ele merece estar passando por isso, e por isso eu preferi não ajudar. Mas eu quero exaltação, Senhor. Meu filho, a linguagem do reino é o serviço. A linguagem do reino é o serviço. Feche os olhos, meu irmão. Vai orar. Vai conversar com Deus. Vai descer a casa do oleiro. O oleiro fazia o barro entre as rodas. E o
quebrou. Narabachuri levarai. Você está quebrado, meu irmão, porque está faltando onda na tua vida. Deus vai juntar os cacos e Ele vai fazer um vaso novo. Sirva ao Senhor, entregue-se ao Senhor, dedique, tudo que vier na sua mão para fazer, não é para outro fazer, é para você fazer. Tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Não é para você trazer para si todas as responsabilidades, mas é para você ser sensível, para entender que quem serve não escolhe o lugar que quer servir. Quem serve, serve aonde precisa, Luciano. Não, pastor, eu amo Emanuel e só sirvo para servir na Emanuel. Você não serve para servir. Eu amo o Viegas e eu só sirvo para servir lá. Você não serve para servir. Porque como tem uma canção da Aline Barros e a Ana de vez em quando canta, que quando a gente é de Deus, a gente é guiado pelo Espírito. A gente não sabe para onde vai e nem de onde vem, porque é Deus que dirige nossa vida. Pai, eu quero colocar esta igreja nas tuas mãos. Senhor, nós queremos exaltação. Nós queremos vitória, Senhor. E não é pecado dizer que quer viver as promessas, quer viver o milagre, mas também nós precisamos entender que a gente precisa estar aberto para que o Senhor cumpra em nós, não o que a gente quer, mas o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos lavar os pés dos nossos irmãos através da nossa disposição para servir. Quebra hoje, Pai, toda vaidade. Quebra hoje toda postura de desonra, como foi a de Judas. Fazia parte da equipe, mas não estava com o coração afinado com a equipe. Ele estava na equipe, mas o coração dele estava em outras coisas. Tu não me deu essa palavra à toa, Senhor. E eu quero ter um coração conectado com a equipe. Eu quero ter um coração conectado com o céu, porque a igreja não pertence a mim. Eu passo por ela e depois vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, e a obra continua, porque ela é tua. Conecta o coração desse homem, conecta o coração dessa mulher que de repente está distante do caminho. Atraia ele hoje, Senhor, para perto, para que ele viva um novo começo na sua vida, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu já entendi que a exaltação
começa com a honra. E hoje eu me abro para honrar através do serviço, da entrega e da dedicação. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Adore ao Senhor. Em meu lugar estou aqui. Cadê a Luciana e a Tatiana? Estou aqui. Pode louvar. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida aqui. Nós vamos orar. Eu seguro em tuas mãos. Ô Espírito, Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me levo. Louva tua glória. Quero tudo que eu mais quero é te ver. Me toma tanta glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma tanta glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em meu ser. e nós vamos orar agora pela vida deles, para que eles fluam. Eles vão ser ordenados mais para perto do final do ano, um como diácono, outro como presbítero, e eles vão entrar em experiência para outros níveis. Eu não gosto de ordenar, aleluia, ninguém precipitadamente. Eu sempre digo que Davi, ele foi ungido rei, louvado seja Deus, antes de exercer a função de rei. E ele só foi exercer a função de rei depois que ele passou longos anos de processo para depois estar no pódio. Às vezes, algumas pessoas elas acabam sendo reprovadas, ou é porque elas decidem parar pelo meio do caminho, ou porque elas não foram experimentadas. E essa obra é uma escola. Ah, pastor, eles atuaram em outras áreas, lá no Viegas, mas irmão, está aí é uma coisa, e está aqui é outra coisa completamente diferente. Você pode ser um auxiliar, pode ser uma pessoa bem ativa na igreja, meu irmão, que tu só vai ver que o bagulho é doido mesmo quando você está aqui. Louvado seja Deus. Pastor, se o bagulho é doido, por que tu está aqui? Eu adoro essa doideira, meu irmão. Louvado seja Deus, eu adoro essa doideira. Bendito seja Deus. E a gente vai orar para Deus derramar ainda mais vivacidade. Porque o melhor não é o começo, mas é o final. O que adianta eles estarem bombando aqui e daqui a pouco estarem bombados? Não. A gente quer orar por eles para que eles a cada dia prosperem mais. Eu tenho uma frase comigo. A gente está no ano da porção dobrada. E eu já tenho uma frase comigo muito antes da gente levantar essa bandeira lá do ministério. Eu tenho uma frase comigo. Que eu não quero que as pessoas que Deus tem me permitido gerar cheguem no mesmo patamar que eu cheguei. E eu falo isso não é porque essa frase é bonita não, irmão.
é porque eu acredito nisso. E é assim que eu penso. Deus conhece o meu coração. Eu quero que os discípulos e que meus filhos sejam melhores do que eu. Porque eu acho muito maneiro você, como pai, sentado na cadeira e ver teu filho bombando e você saber que você gerou ele. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você que tem filho que está bombando em alguma área da vida, como é que você se sente? Orgulhoso. Eu tenho parte nisso. Vamos orar? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui com todos esses pastores, com as nossas mãos erguidas, porque fala de autoridade, fala de transferência de unção. Oh! Como Samuel derramou o azeite sobre Davi, derrama o azeite que desce lá da glória sobre a vida desse casal, Senhor, que o Senhor pôs aqui. A gente não sabe por quanto tempo eles estarão aqui, ou se eles permanecerão aqui à frente desta obra até Jesus voltar. Que levarás tu comunal. Senhor, eles não podem, mas tu pode. Eles não têm, mas tu tens. Dê para eles as ferramentas que eles precisam. Derrama sobre eles toda a força que eles precisam. Espiritual. E todo bebê tem a hora certa para nascer. Que esse bebê não seja abortado. Que essa liderança, que é esse chamado, que esse bebê não seja abortado, mas que ele cresça, 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 que ele cresça. E que chegue a hora desse bebê nascer. Ou seja, dessa igreja, dessa base, dessa filial, viver, experienciar tudo que tu tem. Abençoe o Edson, a Núbia. Abençoe a Fabiane. Abençoe a Lourdinha. Abençoe a Lúcia, que são ministros nesta casa. Eu abençoo vocês, para que vocês cresçam, para que vocês prosperem, para
que vocês sejam bem-sucedidos, debaixo de honra, debaixo de obediência e debaixo de aliança. Diga assim comigo: paz e Emanuel sejam liberados para prosperar debaixo de honra, debaixo de honra. Diga comigo: debaixo de honra, debaixo de obediência e debaixo de aliança. Em nome de Jesus. Você pode celebrar Deus com as suas palmas.